governo determinou: o SUS e os planos de saúde têm que atender às milhares de brasileiras implantadas com as próteses das marcas Pipe e Roffel. Mas quem vai pagar a conta? E o SUS? Ele vai conseguir atender a mais essa demanda no seu já congestionado atendimento? De acordo com as diretrizes divulgadas no sítio do Ministério da Saúde, de 20 de janeiro de 2012, os operadores de planos privados de assistência à saúde deverão arcar com o ônus do acompanhamento clínico, dos exames complementares e do procedimento médico de substituição, sendo obrigatória a cobertura das próteses substituídas. Todavia, em nosso entendimento, esta responsabilidade imputada às operadoras de planos de saúde, entidades privadas que são, é, na realidade, responsabilidade do poder público, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, que falhou em seu poder de controle e fiscalização. Todos os pacientes serão atendidos, certo? E se eles se enquadrarem dentro dos protocolos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Mastologia determinou, esses pacientes serão tratados. Agora, isto não significa que as operadoras de planos de saúde estejam entendendo que elas são responsáveis por qualquer tipo de anomalia. Existem duas situações peculiares nos planos de saúde. Uma nas quais a prótese foi colocada após uma cirurgia de reconstrução, certo? Ocasionada por uma retirada de um seio, por exemplo, geralmente por um câncer, na qual é uma cirurgia reparadora e na qual a própria operadora que colocou aquele tipo de prótese. Essa prótese, evidentemente, estava sendo aprovada pela própria Anvisa e pelas sociedades internacionais, como nós vimos aqui. As próteses, por exemplo, de cirurgias estéticas, são um caso absolutamente excepcional na nossa área, porque a cirurgia estética ela não faz parte do rol de procedimentos que a operadora é obrigada a cobrir. Ela sequer analisa a parte estética, né? E, no entanto, essa resolução da ANS e do Ministério da Saúde, ela não diz respeito a isso, se é ou não é a parte estética. O fabricante e o Estado francês, no caso, também são responsáveis, porque atestaram e permitiram com isso a exportação da fábrica. Perante a lei brasileira e perante a estrutura do Estado brasileiro, o responsável é o detentor do registro. É aquele que pediu e obteve a autorização para a comercialização, que é o importador. Então, os dois importadores, nós estamos agora apurando quais foram as infrações sanitárias cometidas e certamente esses dois importadores vão receber a penalidade que merecem por conta disso, né? E eles que terão, inclusive, estarão sujeitos à ação de ressarcimento por parte do próprio Estado. Na medida em que as pessoas recorrem ao Estado, o Estado também deve recorrer ao ente privado que gerou o dano e, portanto, é responsável por ele. Se a gente pensar que tem médicos que, ao longo de 6 anos, utilizaram essa prótese, tem 400 pacientes para atender. Se nós pensar em 400 pacientes para atender, se nenhuma tiver rompida, nós estamos falando em 400 horas. Isso já dá, 10 semanas de trabalho sem atender mais ninguém. 3 horas, se nós contarmos um percentual de pacientes com prótese rompida, já são mais horas ainda. Muitos médicos estão parando de trabalhar e atendendo praticamente só essas pacientes. Além disso, tem se criado em volta disso um pavor em cima dos médicos, colocando como se fossem, olha, vocês são culpados, vocês fazem parte de toda a cadeia que está acompanhando essa paciente e imputando uma culpa. Claro que nesse caso não há como imputar responsabilidade ao profissional médico, mas nós não podemos, de maneira alguma também,
também acharmos aceitável que todos esses riscos que hoje são colocados publicamente envolvendo o implante mamário, que eles não sejam de conhecimento das pessoas que receberam o implante. Se nós temos 1 milhão de mulheres hoje com próteses mamárias no Brasil, será que é de conhecimento de todas essas mulheres que a prótese irá romper e que elas precisarão passar por um processo cirúrgico novamente? Sempre é dado ao paciente a informação sobre todas as suas cirurgias. É uma preocupação muito grande e com isso há também o consentimento informado. O paciente atesta de que ela foi informada dos aspectos da sua cirurgia e que concorda com a realização dela. Como é que se pode fazer uma precaução para que eventos como esse não se repitam? Não seria o caso de uma investigação aleatória, de pegar um ou outro produto que chega e fazer uma investigação para, do ponto de vista preventivo, evitar isso? Nós estamos instituindo agora, no caso dos implantes mamários, um sistema como esse. Todos os implantes que chegarem, antes de serem utilizados, vão ter que ter uma amostragem e serem analisados, que é isso que a senhora está dizendo. Agora, isso agrega, é importante que as pessoas saibam, a Anvisa mandou analisar 25 lotes agora nesses laboratórios de universidades. No laboratório de universidade, nós estamos pagando R$30 mil para análise de cada lote. Então, vai haver um custo que certamente vai impactar sobre o preço dos implantes dessa medida que a Anvisa está tomando. Qual é o limitante? Não é tomar a decisão. O limitante é imaginar a quantidade de mercadorias que circulam e imaginar que nós não podemos confiar em nenhuma autoridade sanitária do mundo e testar todo o material. E aí faltam laboratórios. O esforço do Inmetro, no sentido de identificar e credenciar laboratórios para fazerem esses testes, que não são simples e custam caro, é muito grande. Por fim, pode passar o próximo. Nós estamos agora num processo de inspeção naquelas fábricas todas que nós mencionamos ali anteriormente, porque na época que esses implantes foram registrados no Brasil, a Anvisa não inspecionava fábricas de produtos médicos localizadas no exterior. Nós iniciamos isso em 2010 para empresas que pediam registro ou na renovação dos registros. Hoje, todas as agências estão empenhadas em inspecionar todos os países. Nós estamos trabalhando em construir mecanismos que possam melhorar esse sistema em nível global e que a troca de informações entre as agências não exija de todo mundo inspecionar todas as fábricas. Nós temos no mundo mais de 50 mil fábricas de produtos para a saúde, seria impossível imaginar que a Anvisa vai inspecionar todas. Todo o procedimento de troca dos implantes mamários na rede deverá ser realizado, em princípio, pelo serviço de referência onde foi realizado o procedimento. Caráteres excepcionais, o paciente deve, que estiver distante do médico, ele procura qualquer serviço para ser avaliado, e na saúde suplementar as operadoras indicarão os serviços da sua rede credenciada e garantirão também na rede suplementar o atendimento dessas pacientes. O que se conversa aqui é uma coisa, e a realidade no SUS, quando se está numa fila ou esperando um atendimento, é outra. Então, quando se junta um problema desse de 12.500 mamas que tem que ser revistas, mais o dia a dia, o SUS já não consegue cumprir esses planos, certo? Além do que, eu acho que não é só a falta de estrutura, é muita coisa que está por trás disso. Em relação às filas, cada estado e município, que recebeu a notificação por parte do Ministério da Saúde, e ele que elenca a sua rede, elenca a sua fila, quais os hospitais, do rol de hospitais que a gente fez o levantamento. De 2004 a 2011, fizemos levantamento de todos os hospitais que realizaram esse procedimento da implantação dessas próteses, e cada estado recebeu a sua lista de hospitais e ele próprio vai rever sua rede dentro dos seus fluxos, dentro da sua regulação. Um outro grupo de mulheres aguarda na fila o implante garantido por lei. Algumas por mais de 20 anos. É o que você vai ver no próximo bloco. A gente volta depois do intervalo.